Está entrando no ar mais um programa Teologando, programa realizado pela Faculdade CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos, programa transmitido pela Rede TV Fé. Eu sou o pastor Alex Wellington e estaremos juntos mais esse tempo meditando sobre a Palavra de Deus e seus ensinamentos para as nossas vidas. Temos trabalhado a temática nos últimos 3 programas sobre a perspectiva de educação de filhos, instruindo filhos para a glória de Deus. Nesta noite, nós queremos trabalhar mais um tema nesta área, também muito importante, e que tem sido um desafio para os pais do presente século. João Calvino, ele disse uma frase muito conhecida, que é o seguinte, abre aspas, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, fecha aspas. A verdade é que nós trabalhamos o conceito de idolatria a partir da perspectiva de ídolos que são adorados a partir de uma imagem. Porém, a palavra de Deus, ela trata sobre idolatria na perspectiva daquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. E assim compreendemos que a idolatria, ela está dentro do coração do homem, dentro dos nossos corações em várias áreas. Existem pessoas que idolatram o seu emprego, pessoas que idolatram o seu carro, pessoas que idolatram a sua casa, pessoas que idolatram o seu marido. E existem pessoas também que transformaram os seus filhos em ídolos. São os seus pequenos ídolos dentro dos seus corações e dentro das suas casas. E eu quero falar nesta noite sobre a questão da filholatria. O que é filholatria? O que significa isso? Significa adoração excessiva ao filho. Significa submissão sem condições, ou seja, uma submissão incondicional ao filho. E hoje nós vivemos esse tempo onde os pais, eles colocaram seus filhos num altar de idolatria, onde esses filhos agora, eles passam a ser cultuados e adorados. E nós podemos perceber isso dentro da nossa sociedade e muitas vezes como os pais eles lidam com certas situações no dia a dia. Nós podemos perceber, por exemplo, pais ou mães que costumam afirmar categoricamente, com toda a ênfase e expressões do tipo, meu filho não mente. Meu filho é incapaz de fazer isso. Eu acredito no meu filho. Eu me recordo que minha mãe, hoje falecida, né? Ela dizia uma frase e eu guardei essa frase e eu achava ela muito interessante e acho muito interessante. Ela sempre dizia o seguinte, eu sei o que os meus filhos estão fazendo dentro de casa. Então eu respondo por eles dentro de casa. Se alguém disser assim, o Alex roubou isso, o Alex brigou na rua. E se ele estiver dentro de casa, eu vou dizer, não, ele não fez isso porque nesse horário, nesse momento ele estava dentro de casa. Agora, se o horário que disser que ele fez isso, eu vou dizer assim, ele pode ter feito, porque eu não estava lá. Então, esse era um princípio que a minha mãe, ela adotava quando se tratava de denúncias contra os filhos. E eu acho esse princípio um princípio bem interessante e prudente. Nós temos trabalhado uma perspectiva daquilo que era a educação na década de 70 e 80, início da década de 90 e no que isso se transformou hoje. Antigamente, se um adulto chegasse para um pai e dissesse, olha, seu filho fez isso,
Um pai e uma mãe, eles não iam atrás dos filhos para perguntar: olha, meu filho, fulano falou isso de você, fulano falou que você fez isso. Pai e mãe não iam tomar satisfação com o filho e nem iam ouvir a versão desse filho. O pai, ele tomava as providências que deveriam ser tomadas para que aquele filho ele não viesse mais a praticar aquele erro. Hoje é comum nós escutarmos pais falar: eu acredito no meu filho. E eu me lembro de uma vez que eu presenciei um adulto conversando com o pai, dizendo: olha, o seu filho fez isso, 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 isso. E aquele pai olhou para aquele adulto e falou: eu vou conversar com ele para ver o que ele tem para dizer. Então hoje a palavra de um filho, ela é maior do que a palavra de um adulto. A palavra de uma criança de 5 anos tem mais valor do que de uma professora da escola do filho. A palavra de uma criança de 7 anos tem mais valor do que a palavra de uma professora na escola, tem mais valor do que a palavra de um vizinho, de uma avó, de um tio, de um amigo. Não, eu tenho que ouvir primeiramente o meu filho. Porque se criou esse conceito, essa ideia de que a criança ela é incapaz de mentir. A criança, a educação que eu dei ao meu filho é uma educação muito boa e eu tenho certeza que ele não fez isso. E nós precisamos acordar para essa realidade. Talvez isso tenha acontecido, essa perda, né, do conceito de quem são nossos filhos, em função de um outro conceito muito errado que nós temos sobre as crianças, que é o conceito de que criança não tem pecado. A criança não peca, a criança é inocente. Na palavra de Deus nós não vamos encontrar o conceito da inocência da criança. Quando nós lemos, por exemplo, Salmo 51, que é um salmo muito conhecido, que é o salmo de Davi, quando ele reconhece, né, o seu pecado, ele traz exatamente quem ele é, como que ele se enxerga. Observa, Salmo 51, ele diz que a partir do versículo 5, né, ele diz: pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Agora, olha o que ele diz: eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Davi, ele diz que ele foi gerado no ventre da mãe dele já em pecado. Ele entende que já dentro do ventre da mãe dele, Davi já era um pecador. E ao ser concebido, ele também é concebido em pecado. Esse conceito da inocência da criança não é um conceito bíblico. Esse conceito da perfeição infantil não é um conceito bíblico. O problema é que os pais, eles fecharam os olhos para o pecado dos seus filhos. Quantos pais têm se decepcionado, ou quantos pais têm sido pego de surpresa diante de ações que seus filhos têm praticado? Exatamente porque transformaram a palavra desses filhos em palavras inquestionáveis. Transformaram a palavra desse filho em palavras que não podem, sobre hipótese alguma, ser lançado dúvida. Não, mas eu conversei com ele e ele me falou que é assim. Ora, mas será que nós não tivemos infância? Será que eu e você, na nossa infância, não mentimos para os nossos pais? Será que nós não enganamos muitas vezes os nossos pais? Será que tudo que nós falamos para os nossos pais na infância era verdade, foi verdade? Nós sabemos que não. Nós sabemos que na nossa infância mentimos
para os nossos pais. E por que os nossos filhos, então, com eles seriam diferentes? A palavra de Deus nos fala lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o seguinte: o coração do homem é falso, é incorrigível, quem poderá conhecê-lo? Eu, o Senhor, perscruto o coração, sondo os rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Veja o que Jeremias ele está trazendo para nós. Ele está dizendo que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem ele é falso. E o coração desse homem inclui o coração do meu filho, o coração do seu filho. O coração do seu filho ele é falso, o coração do seu filho ele é enganoso. O seu filho ele vai querer manipular, o seu filho ele vai chorar, o seu filho ele vai jurar que não fez, que não é. E nós não podemos tomar esta palavra como uma palavra definitiva sobre as nossas vidas. Olhe, entre eu acreditar no que meu filho de 10 anos fala e acreditar no que a professora dele da escola acredita, eu vou acreditar na professora da escola. É claro que eu vou chegar em casa e vou dizer: Carlos Eduardo, a sua professora falou isso, isso, isso de você. Ele vai ter direito de defesa. Eu vou escutá-lo. Mas o peso para mim será da professora dele, nunca dele. A história dele sempre estará em segundo plano até que eu venha fazer averiguação, para que eu possa investigar, sondar realmente se aquilo que a professora está falando é verdade. Quando nós colocamos os nossos filhos no altar, quando nós idolatramos os nossos filhos, quando transformamos os nossos filhos em seres perfeitos, nós começamos a construir um ambiente, e um ambiente totalmente favorável à queda dos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles vão encontrar uma sociedade, eles vão encontrar um mundo, eles vão encontrar ambientes que não serão ambientes de dentro da sua casa. E a filholatria hoje é uma manifestação muito comum dentro dos lares. Nós precisamos olhar para os nossos filhos como pecadores, porque eles são pecadores. Nós precisamos olhar para os nossos filhos como homens e mulheres caídos. Lembre-se que perfeito somente o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nossos filhos não fazem parte da Trindade. Os nossos filhos, eles mentem, os nossos filhos, eles enganam, os nossos filhos, eles manipulam, os nossos filhos, eles burlam. E nós precisamos ser honestos com o pecado dos nossos filhos. Essa desonestidade, às vezes, ela é um grande problema na educação dos nossos filhos. Você quer ver como que nós tratamos o pecado dos nossos filhos? Se o filho do meu vizinho chega em casa, né, com algum objeto de um supermercado, ele pegou, não pagou. Eu vou dizer: você viu? O filho do vizinho roubou o supermercado. E nós temos uma facilidade para rotular as pessoas. Agora, se é o meu filho, eu vou dizer: meu filho pegou algo no supermercado. Por que que o do vizinho roubou e o meu filho pegou? Você vê como é difícil nós reconhecermos a natureza pecaminosa dos nossos filhos. Então, para um é roubou, para o meu filho é pegou. E não existe, queridos, o mandamento não pegarás. Agora existe o mandamento não furtarás. A idolatria dos filhos, ela cega os pais.
E às vezes, conversando com pais, os pais dizem: pastor, mas esse é um termo muito forte. Eu digo: meu irmão, é o termo que a Bíblia usa. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Ted Tripp tem um livro que ele escreveu, e nesse livro ele diz algo que impacta muito os pais quando leem esse livro. Ele diz: você precisa reconhecer que o seu filho é um pecador em potencial. Seu filho é um pecador em potencial. E nós temos que reconhecer isso. Nossos filhos são egoístas. Nossos filhos estão comprometidos com eles, comprometidos com o coração deles. E isso faz deles pecadores. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco. Olá, gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas. O projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Olá, você que está em casa, tudo bem? Você que assiste a Rede TV Fé. Eu quero te agradecer pela grande audiência que nós estamos tendo, a grande aceitação. Estamos tendo audiência em todos os lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Tocantins, Maranhão, Ceará, em todo o Brasil. Mas deixa eu te fazer um convite. Eu gostaria que você fosse um dos amigos da missão. E o que é, pastor Marquinhos, ser um amigo da missão? É você colaborar mensalmente com um valor, com uma oferta, né? Nessa conta que está aparecendo aqui, tem aqui o número da agência, Banco do Brasil, o número da agência, o número da conta, o CNPJ, você vai anotar tudo isso e vai fazer uma transferência bancária, vai fazer uma colaboração, um depósito, você vai até as casas lotéricas e vai depositar, enfim, você vai colaborar com o nosso projeto para que nós possamos continuar levando a mensagem e a palavra de Deus até você e até os confins da terra, né? Que bom pregar a palavra de Deus. Rede TV Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Teologando, programa realizado pela Faculdade CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, programa que vai ao ar pela Rede TV Fé. Quero te convidar mais uma vez a conhecer os nossos cursos. Faculdade CEBI é uma faculdade de teologia com cursos de capacitação e pós-graduação. Se você tem interesse em fazer uma capacitação, tem interesse em fazer uma pós-graduação, tem interesse em estudar teologia, conheça os nossos cursos. Eu te convido a acessar o nosso site www.cebi.com.br. Estamos tratando sobre o tema filholatria, idolatria dos filhos. Paramos aqui analisando o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz que o coração do homem, ele é falso. E temos trabalhado então o conceito de como nós devemos olhar para os nossos filhos. Nós sempre temos que olhar para os nossos filhos compreendendo que eles são sim capazes. Eles são capazes de mentir, eles são capazes de roubar,
eles são capazes de enganar, eles são capazes de fazer qualquer coisa. A palavra de Deus diz que nós temos que guardar o nosso coração. Quando nós lemos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 20, diz assim: ele dizia: o que sai do homem é isso o que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas: prostituição, roubo, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas mas sai de dentro do homem e o tornam impuro. O conceito de idolatria dos filhos cria um bloqueio nos pais, de olhar com um raio-x bíblico, enxergar o coração do seu filho a partir das Escrituras. E a palavra de Deus deixa bem claro que isso aqui é o coração do homem. Isso aqui não é o coração de um homem adulto, de um adolescente de 14 anos ou de um homem de 30 anos. Não, esses pecados, malícia, roubo, adultério, ambições, maldades, inveja, tudo isso está dentro do coração dos nossos filhos. Só que nós blindamos os nossos filhos. Nós não somos mais capazes de olhar com misericórdia para os nossos filhos. Quando nós chegamos no nível de filhos que alcançaram o nirvana, ou seja, o ponto mais alto de purificação, quando nós chegamos a esse ponto, nós negamos a essência humana. A palavra de Deus diz quem são realmente os nossos filhos. A palavra de Deus diz tudo o que existe dentro do coração do nosso filho. E eu preciso pastorear o coração do meu filho. Você precisa pastorear o coração do seu filho. O seu filho vai errar sim, e ele vai mentir para você sim. O seu filho, ele vai fazer coisas e ele vai negar na sua cara e vai dizer: não fui eu. Ele vai negar na frente de todo mundo, porque ele sabe que terão responsabilidade sobre os seus atos. Muitas vezes nós também não queremos enxergar, porque isso traz vergonha para nós. Mas a melhor forma de nós cuidarmos dos nossos filhos é olhando para eles com a lente das Escrituras. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem. Você acha que o meu filho, o seu filho, é diferente desses que Paulo está falando aqui à igreja em Roma? Você acha que o seu filho, essa coisa, meu filho é um menino muito bom. Bom para quem? Nós confundimos ser bom com atos de bondade. O fato de nós praticarmos atos de bondade não nos faz pessoas boas. Paulo diz que não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Essa língua aqui, queridos, não é só a língua do judeu, não é só a língua do gentil, é a minha língua, é a língua do seu filho, que profere enganos, que profere mentiras, que profere malícias, que amaldiçoa, que pragueja, que xinga. Ah, pastor, o senhor está pegando pesado, meu filho não faz isso. E eu vou lhe perguntar, seu filho realmente não faz isso? Você acredita realmente na inocência plena do seu filho? Versículo 13
Versículo 14: sua boca está cheia de maldição e azedume, seus pés são velozes para derramar sangue, a destruição e desgraça em seus caminhos, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. De quem que Paulo está falando? Pastor, Paulo está escrevendo ali para a igreja em Roma. Ele está escrevendo para a igreja em Roma, para um público essencialmente judaico, mas ele está escrevendo sobre o meu filho. Ele está descrevendo aqui o coração do meu filho. Ele está descrevendo aqui o coração do seu filho. Eu sei que para você deve ser muito difícil ter que olhar para um filho e reconhecer que ele seja capaz de todas as coisas. Você sabe quantos pais, quantas mães foram surpreendidos com polícia na porta da sua casa, porque acreditavam que seus filhos estavam na escola, porque acreditavam que seus filhos estavam indo para a aula de karatê, para um jogo de futebol, e são surpreendidos com viatura da polícia porque o filho foi pego vendendo droga, foi pego assaltando uma loja, foi pego assaltando um pedestre, um transeunte. Quantos pais foram pegos de surpresa? Porque acreditaram porque o filho dizia: eu vou para a casa do fulano, então tá bom, então ele está lá. Nós não temos nas Escrituras, querido, nenhuma perspectiva de bondade, de atos de bondade, como característica natural do homem e nem do seu filho. O grande fracasso dos nossos filhos estão no fracasso dos pais. Porque é o que meu filho. Não justifique o pecado do seu filho. É comum a gente encontrar com crianças mal educadas. E o que é que os pais falam quando a criança é mal educada? Acabou de acordar agora. Eu nunca vi nenhuma pesquisa de Harvard, de Oxford, de qualquer faculdade internacional que diga que, que quando a gente acorda, remove a educação da pessoa. Eu não conheço nenhuma pesquisa nesse sentido. Se nossos filhos são mal educados, os pais dizem logo o quê? É porque ele está com sono. E sono remove a educação? Não tente justificar o pecado do seu filho. Não tente colocar panos quentes no pecado do seu filho. Se você ama o seu filho e você quer estabelecer um caráter de homem íntegro, honesto, justo no coração do seu filho, eu preciso dizer a você, pai e mãe, que nos ouve nesta noite: o seu filho é um pecador em potencial. E você precisa aceitar essa realidade. Quando pais aceitam essa realidade de que os filhos pecam, se torna muito mais fácil ajudar os filhos nas suas fraquezas. Quando eu compreendo as limitações do meu filho como um ser que vive no mundo caído, se torna muito mais fácil eu exercer misericórdia para com ele e poder ajudá-lo naquilo que ele não está sabendo lidar no dia a dia, na sua vida. A palavra de Deus, ela é muito clara sobre o coração do homem. Provérbios diz que o homem, ele anda em caminhos que aparentemente são caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Muitos pais
estão ensinando seus filhos a andar em caminho de morte, porque não conseguem reconhecer a limitação do seu filho. Se há uma queixa contra o seu filho, vá atrás. É comum também quando um filho briga, e aí o pai, ele diz logo, mas se ele bateu é porque mexeram com ele. Está errado. Você está justificando o pecado do seu filho. A palavra de Deus diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A idolatria dos filhos leva os pais a querer defender todas as ações pecaminosas dos nossos filhos. Não, ele não precisa brigar. Se xingaram, se ofenderam, se colocaram um apelido, se praticaram bullying, né? Como a moda agora é chamar bullying, no meu tempo era apelido, e ninguém matava, nem brigava porque tinha apelido. No meu tempo, apelido, todo mundo tinha apelido, e ninguém morreu por causa disso. Se colocaram apelido no seu filho, diga a ele que não ligue. Ah, se colocar apelido também. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós estamos atrás de respostas humanas para o comportamento dos nossos filhos. Nós precisamos encontrar respostas bíblicas para o comportamento dos nossos filhos. Nós precisamos encontrar instruções na palavra de Deus para ajudar os nossos filhos nas suas fraquezas e não alimentar os seus pecados. Quando eu digo meu filho não mente, eu estou estimulando ele a mentir. Quando eu digo meu filho ele é incapaz de roubar, eu estou estimulando meu filho a roubar. Quando eu digo meu filho é incapaz de fazer isso, eu estou estimulando meu filho a fazer isso. Qual é a lente que você, pai, qual é a lente que você, mãe, tem utilizado para enxergar o seu filho? Tem sido a lente humanista de que o homem ele é bom, de que o homem ele é fruto do meio? Ou você tem usado a lente da palavra de Deus? Muitos pais não querem enxergar seus filhos pela lente das Escrituras porque têm medo do que vão enxergar. Mas é muito melhor, querido, você se deparar com algo muito ruim na vida do seu filho e poder saber como ajudá-lo, do que você achar que está tudo muito bem, você achar que está tudo certo com ele, e lá na frente você descobrir que você fracassou, que você poderia ter feito alguma coisa de diferente para ajudar o seu filho. É difícil, é duro essa realidade? Sim. Mas destrone o seu filho do altar do seu coração. Seja bênção na vida do seu filho. Que Deus abençoe a sua vida, pai e mãe, que idolatram filhos. Possa abrir os seus olhos e enxergar quem realmente eles são. Deus abençoe a sua vida ricamente. Um grande abraço, Deus os abençoe.